Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Beatriz da Master Inteligência e eu tô aqui para mostrar para vocês algumas orientações ao fazer o curso da nossa plataforma, tá? Vamos aqui, a gente pede para você assistir o vídeo de instrução da plataforma, que eu mesma fiz, está no módulo chamado Manual do Aluno, tá? Para poder qualquer dúvida, vocês tiram diretamente com o vídeo, porque ele está bem instrutivo. Durante essa apresentação existem endereços de outros vídeos. Todas as apresentações que a gente faz, a gente coloca alguns links, disso que são vídeos instrutivos que podem ajudar vocês na lida do PDF, tá? E é necessário então vocês lerem todo o PDF para poder verem esses links, tá ok? Pedimos que vejam com atenção e acessem todos os vídeos. A cada vez que sair do seu curso, a gente orienta você a clicar no Logoff que está na plataforma. No canto superior, tá? Direito, tem o botão lá de Logoff. Antes de você sair, ao invés de clicar naquele X para poder encerrar, você não clica nele, você clica em Logoff para sair do sistema. Certinho, para a gente ter o registro de vocês na plataforma, o registro de que horas entrou e que horas saiu, tá ok? E atenção também no fim do treinamento, se existe alguma tarefa ou não. Se não tem tarefa, só finalizar e solicitar seu certificado. Se tiver alguma tarefa, a gente pede que vocês vejam a tarefa direitinho, tirem as dúvidas e enviem para nós para ser corrigidas. Tá ok? Obrigada. Olá pessoal, sou Luiz Souza, estamos mais uma vez de volta, dando continuidade ao treinamento de segurança da operação de empilhadeira e vamos estar falando do módulo ligado à parte de equilíbrio, centro de gravidade e estabilidade. Isso é o que eu considero um dos assuntos mais importantes para se fazer uma boa e segura operação de empilhadeira. Então vamos aqui em frente, minha primeira definição de equilíbrio. Então, segundo o dicionário, equilíbrio quer dizer o quê? Estado de um corpo que é influenciado por duas ou mais forças que se anulam entre si. Então, é o princípio da gangorra, né? A pessoa, uma numa extremidade, outra na outra. Estado de um corpo que se mantém sem se inclinar para nenhum dos lados. Então, a posição estável. Estado daquilo que sofre a ação de duas forças antagônicas iguais. Forças antagônicas iguais. Então, se você numa extremidade está lá definido no manual sem uma tonelada, não, vamos dizer, 300 quilos, está um pouco no exagero, 300 quilos, mas do outro lado, no contrapeso, ser proporcional. Então, para se anular, para ver o quê? O equilíbrio. Igualdade entre as forças opostas. Proporção harmoniosa, quer dizer, harmonia. Então, isso é a definição do dicionário para o equilíbrio, que é um princípio importantíssimo para a operação de empilhadeira. Aí vamos em frente. Aqui uma espécie de um exercício. Né? Que nós vamos estar vendo aqui. Espécie não, né? Um exercício. Diagrama de carga. A capacidade da carga, centro de gravidade e altura de elevação. Então, o diagrama de carga indica a capacidade dos garfos em quilos. Isso aí já é dado no manual do fabricante. Apresentada no formato tabular e essa depende do centro de gravidade da carga, em milímetros, e da altura da elevação necessária, também em milímetros. Aí vamos aqui dar um exemplo. Exemplo para a determinação da capacidade de carga máxima. Para o centro de gravidade de uma carga de 600 milímetros e uma altura máxima de elevação de 1,1 m, a capacidade de carga máxima é de 1.490, quer dizer, que suporta. Né? O peso residual, e vamos ver aqui, toda empilhadeira perde capacidade ao elevar uma carga. Então a gente tem que ter isso aí já bem definido. Perde capacidade de carga. De uma maneira geral, aí vamos aqui, seguindo o exemplo. 1,5 m do solo, sua empilhadeira opera com 100% da capacidade, quer dizer, até 100%. 1,5 m de solo. Aqui no exemplo falou o quê? 1,1 m, né? 1.100 milímetros quer dizer 1,1 m. Agora imagina que vai usar essa mesma empilhadeira para elevar a 4 metros. Ela perde cerca de 40%. Porém, cada máquina tem a sua própria tabela.
Mas aqui está mostrando um princípio para você do que pode comprometer uma elevação de carga. Para isso é necessário conhecer bem a tabela que vem junto com o manual do fabricante. Fatores que influem no equilíbrio de uma gangorra são os pesos utilizados em seus extremos e a distância desses pesos em relação ao centro de apoio ou equilíbrio. Como não se pode variar o peso próprio de uma empilhadeira, nem a posição de seu centro de gravidade em relação ao centro das rodas dianteiras, ficamos limitados a procurar o equilíbrio somente escolhendo adequadamente as dimensões e o peso das cargas e sua posição sobre os garfos. Então a gente tem que estar muito atento a isso, é uma combinação de centro de carga, né, o local que você vai estar transitando, se é aclive ou declive, o tamanho dessa carga e o peso dela. Tem que ficar muito atento a isso. Aí vamos ver aqui, ó, é o princípio da gangorra. A empilhadeira é construída de maneira tal que o seu princípio de operação é o mesmo da gangorra. Assim sendo, a carga colocada nos garfos deverá ser equilibrada por um contrapeso igual ao peso da carga colocada no outro extremo, desde que o ponto de equilíbrio ou centro de apoio esteja bem no meio da gangorra. Então você está vendo aqui, ó. Então isso aqui é como se fosse o princípio de uma gangorra. Então para poder trabalhar legal, a gente tem que estar no mesmo peso. Né? Tem que haver o quê? Está em forma de equilíbrio. Mas se essa pessoa aqui chega mais para perto, o que vai acontecer? O outro aqui vai mantê-la, mesmo tendo o mesmo peso, mas como ela está mais perto, o seu de equilíbrio daqui está mais perto dela, ela vai ficar suspensa, tendo o mesmo peso. Então é o mesmo princípio para a gangorra. Mesmo princípio para a empilhadeira, melhor dizendo. Se a pessoa não tiver esses conhecimentos, ela acaba fazendo com que a empilhadeira tombe. Eu já vivi experiência de pessoa pedir, né, o operador pedir para trepar na traseira lá da empilhadeira, onde fica o contrapeso, buscando fazer com que a empilhadeira pesasse mais para poder levantar determinada carga. Você vê, isso é o tal do jeitinho, né? Isso aí não é bom. Então, entretanto, podemos, com o mesmo contrapeso, empilhar uma carga mais pesada. É possível? Bastando para isso deslocar o ponto de equilíbrio ou o centro de apoio para mais próximo da carga. Aqui, ó. Então, ó, porque a carga vai se tornar mais leve. Aqui está o quê? 50, 50, 100. E aqui só está 100. E aqui está no contrapeso. Isso aqui é a carga. Então tem que trazer a carga em relação ao pneu. Aqui é a marca do pneu, que a gente vai ver mais à frente. O pneu da empilhadeira. Aí você vai observar bem como é que seria essa relação. Aqui, ó. O equilíbrio da empilhadeira. A empilhadeira é construída de maneira que seu princípio de operação é o mesmo de uma gangorra. Sendo assim, a carga colocada nos garfos deverá ser equilibrada por contrapeso, igual ao peso da carga colocada no outro extremo. Estamos reforçando aqui o conceito. Aqui está mostrando que está levando uma carga acima da capacidade e o pneu da empilhadeira levantou. A empilhadeira acabou levantando, não suportou. Então, quer dizer, lá no centro de carga especificado, isso aí, quem dá essa informação é o próprio fabricante. Então ele deu com 50 centímetros. Só que botou uma carga que o centro de carga ele ultrapassou, né, centro da carga real. E levou a empilhadeira a se levantar, né, desequilibrou. Está vendo aqui o desequilíbrio nisso tudo. Observa aqui, ó. Então aqui, ó, a distância, ó. O centro da carga, o pneu, tá vendo? Aqui, ó, como no princípio da gangorra, ó, que vai trazer o equilíbrio, ó. Tá vendo? E para cá para o contrapeso, ó. Então quer dizer, aqui é o centro de equilíbrio da empilhadeira. Então tem que combinar o centro de equilíbrio, centro de carga, né, de gravidade, né, para poder conseguir, e a altura da carga ser elevada, para que a inclinação também na torre de elevação, para ver como é que isso vai, se vai comprometer ou não, né? Então aqui, ó, caso o peso da carga exceda a capacidade nominal da empilhadeira, ou o centro de carga esteja além do especificado para ela, poderá ocorrer um desequilíbrio e, consequentemente, o tombamento com sérios prejuízos
tanto para o operador, quanto para o equipamento ou para a carga. Aí está mostrando aqui, ó, 800 quilos. Você bota esses 800 quilos bem para cá, ia conseguir, vamos dizer, ia conseguir diminuir o desequilíbrio, né? Mas não quer dizer que ainda seria suficiente para levar contrapeso de 100 com 800 kg de carga, certo? A gente viu um outro exemplo que aqui, tendo 200 quilos, chegando mais para próximo do centro de equilíbrio, que é o pneu da empilhadeira, com isso a gente consegue um pouco mais de peso aqui, né? Um pouco mais além. Mas não quer dizer que 800 kg vai conseguir a gente fazer isso. Pelo contrário, vai tombar a empilhadeira. Então, toda empilhadeira tem a sua capacidade de carga especificada e a um determinado centro de carga. Isso em virtude de transportar sua carga fora da base dos seus eixos. Ao contrário do que acontece com uma carga no caminhão. O caminhão vai levando desse jeito aqui. Então aqui, ó, o centro da carga está no garfo, ó, o equilíbrio e o contrapeso. Então quer dizer, assim que funciona. Então, para a carga ter segurança, ela tem que estar apoiada no garfo, na sua totalidade, no mínimo 75%, no mínimo, da carga. Ok? E também, isso em tamanho de centro de carga. Saber também o peso dessa carga, tem que avaliar também o peso dessa carga, se é proporcional à capacidade da própria empilhadeira. Aí mostrando aqui mais uma vez aquele imagem que eu já mostrei a vocês. Seguindo em frente aqui, ó, o princípio da gangorra, ó, o centro da carga, aí, ó, o contrapeso. Então você vê que a distância daqui do centro da carga, que está no pneu dianteiro, entre a torre e a estrutura da empilhadeira. Entre a torre da empilhadeira e a estrutura da empilhadeira, pneu dianteiro. Então a distância é praticamente igual daqui para cá do contrapeso e do pneu também para o centro de carga. Ok, pessoal? Então, é um princípio bem simples. Aí vamos aqui, ó. Carga apanhada com coluna na vertical. O centro da carga, desculpa, o centro de equilíbrio, o centro da carga, tudo definido também em manual. E aqui o contrapeso. Ó, coluna inclinada para trás. Então, nisso, o que acontece? Ó, trouxe mais para a carga para que distribuir o centro da carga. Mas mesmo assim, isso, dependendo do peso dessa carga, pode ser que a empilhadeira tome. Esse aqui piorou na imagem de baixo, essa terceira imagem. Coluna de elevação, quer dizer, a torre, que também é chamado, é inclinada para frente. Então isso vai fazer com que a empilhadeira se desequilibre. Ok até aí, pessoal? Então é o princípio do equilíbrio. Se o operador tentar pegar a mercadoria com o centro de carga maior que o especificado, sem obedecer à diminuição de peso relativa, pode comprometer a estabilidade frontal da empilhadeira. Voltando mais um pouquinho aqui, ó. Estabilidade frontal. Aí, ó. Mostrando aqui uma carga bem grande, 2.000 quilos, não suportou. 700 milímetros que está no garfo. A carga ultrapassou isso. Para se manter as cargas bem firmes em cima dos garfos, o comprimento dos membros deve atingir pelo menos 3/4 da profundidade da carga, ou 75%, como vocês estão vendo aqui. 3/4 ou 75% da carga. Para estar bem firme, tem que se considerar também o peso dessa carga, certo? Então, estabilidade lateral. Todo operador deve conhecer o que é estabilidade lateral, ou seja, como operar a máquina sem ocorrer o risco de ela tombe para os lados. Então, vamos ver aqui mais à frente. Para que haja estabilidade, qualquer equipamento precisa ter uma base de apoio. Por exemplo, mostrando aqui as bases de apoio para se ter estabilidade. Aí vai aqui, ó. Na empilhadeira, a base é feita em 3 pontos. 2 deles estão na parte frontal da máquina. São as rodas de tração. O terceiro ponto é o de união entre o chassi e o eixo de direção, que é formado por um pino montado no meio do eixo de direção e fixado ao chassi. Então está aqui à frente, a roda, né, dianteira. Então você tem o ponto 1, 2 e 3 aqui. Ó. Aqui é o eixo
é o eixo traseiro de direção, que está os garfos. Porque até aí, pessoal, então é o princípio que, mesmo que eu falei aqui atrás, para ter estabilidade. Então, para se ter essa estabilidade. O ponto é o de união entre o chassi e o eixo de direção, que é formado por um pino montado no meio do eixo de direção e fixado ao chassi. Está aqui, ó, nessa posição. O eixo traseiro, onde é a roda de direção, está aqui. Esse tipo de montagem permite que as rodas de direção, que é essa aqui da frente, acompanhem as irregularidades do terreno, fazendo com que as 4 rodas sempre estejam tocando o solo. Vê que bacana? A engenharia interessante, engenharia mecânica nesse sentido é muito interessante também. Além da base, há outro dado importante para a estabilidade lateral, que é o centro de gravidade. Vamos ver como, por exemplo, a torre da empilhadeira. Imaginemos que possamos amarrar um fio de prumo de pedreiro no centro de gravidade da torre. Enquanto a ponta do prumo estiver dentro da base da torre, triângulo de estabilidade, ela não tombará. Porém, se o deslocamento for suficiente para que a ponta do prumo se desloque para fora da base, a empilhadeira tombará. Quando elevamos ou inclinamos a carga, o centro de gravidade muda de posição. Então aqui, ó, está elevando a carga. Ó. Então o centro de gravidade, ó, ele está aqui de um jeito, ele vai pegando, vai mudando. Ó. O centro de gravidade vai mudando. Então, se o centro de gravidade vai mudando, a gente tem que estar muito atento para que não desequilibre a empilhadeira. Considerando o fio de prumo, então se tivesse um fio de prumo aqui, está subindo, o fio de prumo vai mudando. No momento em que a empilhadeira passa sobre uma pedra ou um buraco, se a ponta do prumo cair fora da base, ela tombará. Então é um princípio bem interessante, certo? Então a gente já sabe que não pode levar, transitar com carga assim suspensa, né? A carga tem que estar no nível, né? Você tirou a carga de cima, desceu e vai deslocando. A gente vai falar isso em módulos mais à frente. Aqui, ó. Quanto mais rápida e brusca a virada, tanto mais pronunciado será o efeito da transferência de peso, ocasionando facilmente o deslocamento do ponto de equilíbrio para fora da área do triângulo. Então a gente já sabe que o ponto de equilíbrio está aqui na frente, né? Ponto de equilíbrio, né? Então se a pessoa em repouso, ele fica aqui. Se ela der uma arrancada, ele muda, vai para o canto de cal. Se parado, fica aqui o centro de equilíbrio, né? Então, ó, o centro de equilíbrio está no meio, não é isso? Próximo às rodas dianteiras, né? Centro de equilíbrio. Se vira à esquerda, o centro de equilíbrio muda um pouco. Se vira à direita. Então, se for andando com velocidade, vai desequilibrar, com certeza. Então, no caso das empilhadeiras de mastro retrátil, o tombamento para trás é mais fácil de ocorrer do que em outros modelos, visto que o ponto de equilíbrio está mais perto das rodas traseiras e se desloca facilmente para fora da área de estabilidade. Então, o manual, a empilhadeira que você adquiriu, o manual vai te dar toda essa informação precisa. Aqui eu estou dando uma informação considerando diversos tipos de empilhadeira. Mas, na verdade, você tem que estar muito focado na empilhadeira que você vai estar trabalhando, ver o manual dela. Ok? Aqui mostrando mais uma vez, ó. Este tipo de montagem permite que as rodas de direção acompanhem as irregularidades do terreno, fazendo com que as 4 rodas sempre estejam tocando o solo. Então, é da maneira que ela é, aquele 3 pontos de equilíbrio, né? Nessa roda de esquerda, roda direita, e pegando aqui atrás no eixo de direção. Aquele assunto falando do fio de prumo do pedreiro, aí que você vê um exemplo. Ó. Vamos tomar como exemplo a famosa Torre de Pisa. Imaginemos que possamos amarrar um fio de prumo de pedreiro no centro de gravidade da torre. Aí está aqui, ó, centro de gravidade dessa Torre de Pisa. Enquanto a ponta do prumo estiver dentro da base da torre, ela não tombará. Quer dizer, está aqui o prumo, né? Ela não vai tombar. Porém, o dia em que a inclinação for tanta, quer dizer, inclinou tanto, que a ponta do prumo estiver fora da base, ela não resistirá. Aqui está mostrando
um exemplo, ó, o fio do prumo, fora da base, então ela não resiste, quer dizer, vai tombar. Continuando, ó, numa empilhadeira, agora falando um pouquinho mais de gravidade, né? Como foi o exemplo do anterior, do centro de gravidade. Numa empilhadeira, o ponto central de gravidade está localizado em algum lugar na altura do motor. Mas não devemos esquecer que a carga também tem um centro de gravidade. Neste caso, surge um terceiro ponto, que é o resultado da combinação dos dois primeiros e vai variar de acordo com os movimentos, com a movimentação feita com a carga. Beleza, pessoal? Aqui, ó. Então, o centro de gravidade da carga e o centro de gravidade que está na empilhadeira, que é o quê? Mais ou menos o que pede do motor, tá? O centro de gravidade. Tudo bem até aí? Então, ó, centro de gravidade. Quando elevamos ou inclinamos a carga, o centro de gravidade muda de posição. Então tem que saber que você tem que encontrar o terceiro ponto. Então tem o centro de gravidade do equipamento e o centro de gravidade da carga. E os dois têm que estar em equilíbrio. Considerando o fio do prumo no centro de gravidade, no momento em que a empilhadeira passar por sobre uma pedra ou um buraco, se a ponta do prumo cair fora da base, ela tombará. Então, quer dizer, está aqui mostrando, ó, o triângulo, talvez você esteja vendo, ó, o triângulo imaginário que tem aqui, ó, que vai dar o que? O centro de gravidade. Então, se a carga tomba, o centro de gravidade ele muda e com isso gera a instabilidade. Fatores que influem no equilíbrio de uma gangorra são os pesos utilizados em seus extremos e as distâncias desses pesos em relação ao centro de apoio ou ponto de equilíbrio. Como não se pode variar o peso próprio de uma empilhadeira, quer dizer, não dá para mexer, nem a posição do seu centro de gravidade em relação ao centro das rodas dianteiras, ficamos limitados a procurar o equilíbrio somente escolhendo adequadamente as dimensões e o peso da carga e sua posição sobre os garfos. Se o operador tentar pegar algo do centro de carga maior que o especificado, que é o que vem no manual da empilhadeira, sem obedecer a diminuição de peso relativa, pode comprometer a estabilidade frontal da empilhadeira. Isso aqui eu estou repetindo para vocês. Uma outra coisa também que pode influenciar é esses extensores, esses acessórios para pegar cargas maiores. Mas precisa saber o peso da carga. No caso de aplicação de acessórios, consulte sempre o fabricante. Ó. Então não fique fazendo improviso. É utilizar esses acessórios, mas o projeto mesmo da empilhadeira, ela vem com o garfo, com o tamanho que ela está projetada para tal. Você pode usar isso, não quer dizer que não possa, aí tem que usar, né, avaliar todos esses pontos que nós falamos até agora do equilíbrio, do centro de gravidade, do centro de carga, considerar também o tamanho da carga, a forma geométrica dela e o mais importante, o peso que ela representa, sabendo que você já tem um certo contrapeso na sua empilhadeira. Então, pessoal, a gente finaliza aqui essa parte voltada por equilíbrio. Desejo a vocês bons estudos. Em caso de dúvida, nos encaminhem vossas dúvidas, que estaremos respondendo o mais rápido possível. Até a próxima. Agora as orientações finais. As orientações finais a gente pede, lembrando vocês que cliquem em Logoff para poder sair do curso. Não cliquem no X, cliquem no Logoff para finalizar. Tá ok? Para a gente registrar a sua saída. Verifique se tem alguma tarefa pendente ou se não tem tarefa nenhuma a ser realizada, ok? Realize a avaliação do curso e depois você responda a pesquisa de satisfação e solicite o seu certificado. Tá bom? Muito obrigada.